2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contenda de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra deles roerá como gangrena, entre os quais são Emineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, uma grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam o nome do Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao Senhor e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento, para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Lê um versículo em Mateus 24. Mateus 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, irmão, a gente tem que perseverar até o fim, senão você não vai ser salvo. Está escrito lá em Mateus 24. Versículo aqui de Timóteo, versículo 15, que nós estamos lendo. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Versículo 15, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O que é esse maneja bem a palavra da verdade? Seria mais ou menos isso que nós acabamos de ler. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E eu estou errado em falar isso. Irmão, se você não perseverar, você não vai ser salvo. Por que eu estou errado? Porque eu estou usando a própria palavra de Deus, que não deixa de ser a palavra de Deus, mas está sendo dirigida essas palavras que o Senhor falou lá em Mateus 24, a quem foi destinada, a quem foi endereçada essas palavras e a que tempo se refere a isso. Então, o traçar, esse manejar, a palavra da verdade que fala aqui, é traçar, dividir a palavra da verdade. Então, nós devemos ter um conhecimento da palavra de Deus, no sentido de quando nós lermos, nós devemos entender a quem está sendo endereçada. Então, um dos manejar, né, uma das formas de manejar a palavra de Deus, de dividir a palavra de Deus, importante isso, é ver a quem está sendo endereçado. Ali, logicamente, o Senhor, se nós lemos todo o contexto, nós vemos que o Senhor está falando sobre a grande tribulação. E ali se refere-se à salvação da vida e não da alma, para aqueles que irão entrar no milênio. E estou dizendo isso porque hoje nós ouvimos muito isso aí.
Você tem que perseverar até o fim, senão você não é salvo. Está escrito lá. Está certo, está escrito lá, mas não é para mim. E assim tem uma infinidade de exemplos, né? Ou tomar das bênçãos que foi para Israel, que foram para Israel, que serão ainda também, e tomar para nós. O evangelho da prosperidade que é pregado hoje é baseado nas promessas que Deus fez a Abraão e a Israel. São promessas terrenas. E é interessante que esse versículo que Paulo está falando aqui está bem relacionado justamente com o que nós estamos falando, a esse tempo de fim, tempo de ruína. E se nós trocamos o destino, né, da palavra de Deus, a quem foi, é confusão. Então nós temos que ler versículos dentro do contexto e compreender a quem Deus está se referindo. No capítulo 17 de Atos, versículo 21, nós vemos que quando Paulo chega a Atenas e começa a pregar lá, no versículo 21 fala: pois todos os atenienses estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. No versículo 11, quando fala dos irmãos de Bereia, ele fala: estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Nós vemos aqui dois tipos de pessoas. Os que gostam de ouvir novidades e que ouvem por ouvir. E nós temos que entender, nessa época em que se passava isso daqui, o tempo em que Paulo viajava, que era o tempo em que os filósofos se reuniam em lugares especiais para discutir ideias. E, como nós vimos aqui, os atenienses, eles não se ocupavam de outra coisa senão ficar escutando novidade. Alguém tinha alguma coisa nova para trazer? Traz aí, vamos discutir. E ficavam discutindo, e aquele que conseguia convencer a maioria era o que ganhava. E já os de Bereia, quando foi pregada a palavra, eles não receberam como uma novidade ou alguém que está filosoficamente estudando as coisas. Eles foram, na palavra, verificar se as coisas que estavam sendo ditas eram realmente assim. Esse é outro tipo de pessoa. No nosso capítulo, que nós lemos aqui, no versículo 14, de 2 Timóteo 2, diz: traz essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam, são para perversão dos ouvintes. Esse é esse tipo de pessoa que gosta de ouvir novidade e de discutir. Muitas vezes, em reuniões, nós gostamos de fazer assim, que traz um assunto polêmico só para haver discussão sobre o assunto, e aquele que convencer todos, a maioria, consegue pôr a sua doutrina e está pronto, está feito o negócio. Traz problemas na palavra de Deus para, por meio da discussão e da troca de palavras e de argumentos, chegar a uma conclusão. Esse não é o modo como Deus cuida das coisas, ou como Ele edifica a sua igreja. A igreja não é edificada por um grupo de pessoas discutindo novidades ou trazendo coisas novas que nunca foram vistas antes na palavra de Deus, e através delas trazer mais coisas, edificar e fazer com que a mente entenda mais as coisas de Deus. Esse é o modo da filosofia, do homem fazer as coisas. E é isso exatamente que Paulo está falando aqui para eles, diante do Senhor, não ter contenda de palavra. Contenda de palavra é isso, é discutir. Olha, eu estou falando isso e você está falando outra coisa. Vamos discutir e ver quem é que vai chegar numa conclusão. E aí, aquele que ganhar, esse é o que é a verdade. Não é assim a palavra de Deus. Na realidade, ele traz nesse próximo versículo, no 15,
procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que divide bem a palavra. Nós, como cristãos, temos que saber dividir a palavra. Quando alguém fala alguma coisa, nós não rebatemos com as nossas ideias para ver qual ideia é a certa. Nós temos que trazer a palavra de Deus diante de nós e dividir bem a palavra. Dividir bem a palavra no Darby ele fala como cortando numa linha reta a palavra, ou seja, fazendo a coisa, né, nivelar a coisa pela palavra de Deus, como os de Bereia fizeram. Eles ouviam, iam na palavra e via se a coisa era assim mesmo. Eles conferiam com a palavra. Nós, quando ouvimos não podemos discutir em contendas de palavra para chegar a uma conclusão. Nós temos que ir na palavra de Deus e pela palavra de Deus, através do Espírito Santo, nós estabelecermos o que é a verdade. Quem nos convence da verdade é o Espírito Santo e sua palavra. Não é aquele que fala mais bonito ou aquele que consegue convencer a maioria. E nós temos a tendência de querer viver a vida de assembleia como uma democracia. Vamos fazer a votação. 50% mais um, essa é a opinião correta. Que isso que é a democracia. As coisas de Deus não são resolvidas na democracia. Aqui não é qual a opinião mais prevalente entre nós. E constantemente a gente ouve entre as pessoas, olha, existem uns que têm essa opinião e outras que têm outra, sabe? Eu acho que a opinião mais prevalente é essa. Está tudo errado, não é assim que é feita a coisa. Nós temos que buscar na palavra de Deus. Ora, nós sabemos que a própria palavra de Deus tem sido a fonte de todas as heresias. A fonte que eu digo é onde vão buscar as suas bases de doutrina. Como o irmão estava falando desse versículo, se não perseverar até o fim, não será salvo. Usando esse versículo, falando, mas é a palavra de Deus que eu estou falando, eu posso trazer uma nova doutrina, como existe aquela doutrina, muitas doutrinas, mas a maioria delas que a gente vê é a palavra de Deus sendo usada de uma maneira não como a verdade mostrada pelo Espírito Santo, mas como um suporte para uma ideia que eu já tenho formada na minha cabeça. Isso é muito diferente. Eu, por exemplo, posso usar a palavra de Deus assim. Eu estou lá em casa e eu penso, puxa vida, eu acho que salvação deve ser mais ou menos assim. Vamos ver se tem algum versículo na Bíblia que suporta o que eu estou pensando? Aí eu encontro o versículo e falo, olha, está aqui o versículo que suporta o que eu estou falando. Esse é o caminho errado de fazer as coisas. O que Paulo estava dizendo a Timóteo é o seguinte, vai na palavra, leia a palavra em oração, espera do Senhor e da palavra sai as coisas. E não ao contrário. Você tira as coisas da sua cabeça e busca na palavra um suporte para aquilo que você está querendo, o seu ponto de vista que você está querendo trazer. E muitas vezes nós temos visto que heresias surgem exatamente por causa disso. Desse modo de mostrar a palavra de Deus. Pensamos, buscamos na palavra alguma coisa que suporte o nosso pensamento, e aí falamos, isso é a palavra de Deus, e trazemos. Mas na realidade o que nós estamos trazendo são palavras apenas de homens que trazem dissensão e contenda. E por que diz aqui que não se aproveita para nada, senão para a perversão dos ouvintes? Porque quando eu trago a minha própria opinião com alguma palavra de embasamento para o que eu estou falando, eu perverto os que estão ouvindo. Porque eu estou fazendo eles ouvirem uma coisa que na realidade não é o que a palavra de Deus está dizendo, é o que eu estou querendo que ela diga. E isso perverte os ouvintes. Então, quando falamos, é pela palavra de Deus. E não falamos aquilo e queremos provar que o que falamos está na palavra de Deus. É bem diferente as duas coisas. Não sei se eu fui claro no que eu quis dizer. Essa epístola é muito densa, né? Falou do soldado, a caracteriza o soldado é a obediência. Falou do atleta, que caracteriza é a perseverança. Um atleta, por exemplo, ele não vai sentar e falar, depois eu vou continuar correndo. Tem que perseverar, está cansado e perseverar. Falou do lavrador,
caracteriza a paciência, porque o fruto vai ter que dar, ele vai ser o primeiro a participar do fruto, mas ele tem que lavrar primeiro e tem que esperar os passos e crescer, a semente germinar, o tempo, a água no tempo certo. E Paulo, escrevendo essa epístola, sendo a última epístola, parece ser a última epístola que ele escreveu, ele termina essa epístola dizendo no capítulo 4, versículo 10, fala, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos, aquele Marcos, traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Quando vieres, no 13, traze a capa que deixei em Troade. Final do versículo, os livros, principalmente os pergaminhos. 14. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. 15. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. 16. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. 17. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, lembrando que Paulo, apóstolo dos gentios. E fiquei livre da boca do leão. 18. O Senhor me livrará de toda má obra. E ele saúda. Esse é o final da epístola. O Senhor me livrará, o Senhor assistiu uma pessoa andando por fé, né? Fé, a vitória é. E olhando para uma pessoa dessa, escrevendo essa última epístola, a uma pessoa que ele ama, dá para sentir a precisão das instruções e a densidade das palavras que ele está usando. E falando de coisas que pessoas que não estão andando por fé, por exemplo, vai falar assim, esse homem é um perdedor. Mas ele não era um perdedor. Ele era um vencedor. No capítulo 4 mesmo, fala isso, só para lembrar. Então, era o final da vida de um homem, de um cristão, que tinha recebido certos encargos. Pela graça, ele tinha feito certas coisas que nós temos aprendido, temos ouvido. E está falando isso no final da vida dele. Um homem já velho, dizendo assim, versículo 7 do capítulo 4. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Daí ele fala para Timóteo ir procurar ir com ele apressadamente, depressa. Um vencedor, né? Ele fala que agora, desde agora a coroa da justiça me está guardada. Um vencedor. Aos olhos do mundo, um perdedor. É interessante porque às vezes o mundo está nos mirando, está nos vendo como perdedores. Nós não queremos parecer perdedor. É ruim, até profissionalmente, com os amigos. Nós queremos ser com os conhecidos, o nosso meio social. Nós queremos ser vencedores para causar uma boa impressão também. Mas os vencedores aqui, aos olhos do mundo, vão ser perdedores. Em suma, ele está usando palavras que, por exemplo, no versículo, no nosso capítulo 2, ele está dizendo no versículo 16, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão
maior impiedade. Não importa. Falatórios profanos. E está tirando as coisas, né? Aquelas coisas que impedem, dando instruções para esse jovem, mas aquelas coisas que impedem um caminhar, esse caminhar aqui, aqueles que receberiam instruções também. A própria palavra daqueles que tinham desviado da verdade, aqueles que tinham perdido o alvo, esse é um perigo. Perder o alvo. A própria palavra deles, e eu estou mencionando aqui no versículo 17 e 18, Himeneu e Fileto, iria roer como gangrena. A palavra desse Himeneu e Fileto. Então, só para reafirmar, o teor da epístola, as instruções, por exemplo, uma pessoa que está preso, escrevendo essas coisas, tem certas coisas que ele está limpando, assim, né? Ele está dando instruções bem claras, precisas, para esse jovem que teria responsabilidade também em fazer certas coisas delegadas pelo apóstolo. E é interessante que aqui fala de gangrena, né? Gangrena é uma doença, né? E pela qual, pela falta de Lineu me corrija se eu estiver errado, mas pela falta de sangue, de oxigenação, né? Acaba as partes mais externas, né? A mão e pé, enfim, acabam morrendo e a pessoa esse tecido acaba morrendo e assim a coisa vai piorando cada vez mais. Em Timóteo também, acho que é capítulo 1, fala de capítulo 1 de Timóteo, versículo 4. Capítulo 4, versículo 2. Versículo 1. 1 Timóteo 4, 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. E essa cauterização aqui, né? Esses homens falam mentiras e essas consciências então ficam cauterizadas. O que é uma consciência cauterizada? Ela não discerne mais, né? Aquilo que é certo, o que é errado. Himeneu e Fileto aqui fala que a palavra deles roeria como gangrena, né? Então a coisa vai comendo devagar, vai comendo, até que a pessoa perde sensibilidade, né? A lepra era assim, né? Perdia a sensibilidade e ia continuando no corpo, na parte do corpo que estava boa, e a coisa ia se deteriorando até que a pessoa acabava morrendo, né? E então nós devemos tomar cuidado, né, irmãos, da doutrina, né, como temos ouvido aqui, para que sejamos, pela graça do Senhor, mantidos, né, nesse terreno de comunhão, não por aquilo, pelo cuidado que nós temos, né, mas pela graça de Deus nos mantendo aqui. Interessante que o irmão estava falando no começo da reunião, devemos ter confiança que o Senhor vai prover para si, né? O testemunho, ele vai continuar, nós devemos orar, né? Estamos falando com relação a nós e aos jovens também, mas o Senhor proverá para si, né? Assim como Ele
proveu para si o cordeiro, Gênesis 22, o Senhor vai prover também para si um testemunho aqui na terra, reunido a seu nome. Versículo 19. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Devemos conhecer os que são do Senhor. Não está escrito assim. Está escrito, o Senhor conhece os que são seus. Não é nosso papel, nem era o papel designado a Timóteo, que ele deveria discernir quem era do Senhor. Nós podemos errar nisso. Teremos surpresa no céu, graças a Deus. Mas o Senhor conhece os que são seus. Qual é a importância de saber que essa epístola não está dirigida a uma casa em ordem? A diferença entre a primeira e a segunda epístola. Porque agora nós estamos diante de uma grande casa, estamos em uma grande casa. Existem professos que não são verdadeiros. Eles professam, mas não são verdadeiros. O que vai caracterizar esses que querem ser vasos para a desonra? Porque fala assim, qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Nós podemos ser conectados com a iniquidade. O Senhor conhece os que são seus. É papel nosso de discernir? Era o papel de Timóteo discernir? Não. Qual era a responsabilidade daqueles que proferiam o nome de Cristo? Apartar-se da iniquidade. E daí segue, né? No 20 fala, ora, numa grande casa, por isso que fica a diferença, né? Numa casa, você vai falar, é tudo verdadeiro. Numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. Uns para honra, outros, porém, para desonra. Uns para honra, outros para desonra. De sorte que se alguém se purificar destes, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Olha que instruções tão atuais. Porque o que está acontecendo agora? Em que tempo nós estamos vivendo? Grande casa. Então, às vezes, aquilo que a gente vê não é necessariamente a realidade. Existem características agora. Ou melhor, características, coisas que vão caracterizar aqueles que proferem o nome de Cristo e aqueles que são para honra ou para desonra. Então, talvez um exemplo clássico do vaso, o mau uso do vaso, seria aquela festa que o rei da Babilônia dá, Beltesazar. Ele dá uma festa e manda buscar os vasos, as taças do templo, para beber vinho neles. E eles pegam os vasos e começam a tomar o vinho nessas taças. Os vasos eram de ouro e de prata? Eram. Mas o uso deles eram para honra? Não, não era. Eles estavam desonrando o vaso. Imediatamente vem uma mão e escreve Mene, Mene, Tame, as 4 palavras que eu não lembro. E naquela mesma noite foi passado o reino. Quer dizer, Deus não permitiu, já julgou ali naquele caso. Então, exemplo clássico,
do uso do vaso. Por exemplo, um vaso de pau e de barro, ele não entrava no templo. Ele nunca seria para honra. Mas um vaso de prata e de ouro, ele poderia ou não ter o seu uso para honra. Então, olha que instruções nessa última epístola que o apóstolo está dando para Timóteo e para nós, a atualidade disso. Coisas que, por fé, nós podemos bem atentar, tomar posse, e às vezes vai existir vão existir consequências desses passos que nós daremos. Poderá haver ruptura, mas nós estamos, porque no mesmo capítulo, antes a gente vê: ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida a fim de agradar aquele que ele está ali. Ele está falando do soldado, mas olhando para o Senhor, o prazer de nós ouvirmos essas coisas que foram escritas por um homem vencedor, nosso irmão, escrevendo para outro irmão. Pessoas estavam olhando não eram leis, eram pessoas andando na presença de um Salvador, cometendo erros e confessando. Então, instruções práticas. Agora nós estamos vendo então essa separação, e a linha de separação está cada vez mais tênue. Às vezes é tão fina que nós não conseguimos discernir aonde, o que, como nós ultrapassamos e ficamos para cá. Ela está muito tênue agora, está mais difícil. Então, andando na presença do Senhor, pela graça, segundo as suas muitas misericórdias, multidão de misericórdias, nós podemos discernir e sermos esses vasos aqui